Alô, alô, pessoal, meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios ele que começou sua história com um grão de sonho e hoje é um dos maiores empresários brasileiros, senhor Evaristo Baraúna. Obrigado por participar aqui do Papo Ligeiro. Ô, Nilson, eu que agradeço essa distinção e esse honroso convite que você me fez de estar aqui nesse programa Papo Ligeiro, nesse encontro, né, para nós batermos um papo legal. Estou muito feliz. Até sempre eu pergunto, você também está feliz, Nilson? Demais da conta, é uma honra ter o senhor aqui no Papo Ligeiro, senhor Evaristo. É uma honra poder aprender com a história do senhor. Ah, que bom. Vamos então desenvolver aí o que você acha que é necessário nós esclarecermos para o público em geral sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço e sobre a minha vida. Estou às suas ordens e para esclarecer as dúvidas dos ouvintes e telespectadores. Pessoal, mas antes da gente continuar, queria pedir que vocês entrassem no Instagram, siga-nos, Papo Ligeiro, no YouTube, inscreva-se, é Papo Ligeiro, tudo junto. Senhor Evaristo, eu queria começar do início da vida do senhor. A gente vem à tona mostrar que o empresário e a empresa não nascem prontos, né? E o senhor iniciou a vida sendo engraxate, vendedor de doce, sapateiro, ajudante pedreiro, acendia lâmpada na cidade, apagava as lâmpadas públicas, na época tinha que ter uma pessoa lá. Como que é olhar essa trajetória e ver onde o senhor está hoje? Ô Nilson, a gente agradece muito a Deus por ter permitido essa ascensão na nossa vida. Realmente, nós viemos de uma família humilde, meus pais eram trabalhadores braçais, minha mãe do lar, e realmente a gente foi conquistando as coisas aos poucos, né? Eu sempre fui uma criança com muita vontade, com muitos sonhos de ser alguém na vida, crescer na vida, e sempre esforcei, né? Você falou em sapateiro, em engraxate, realmente desligar a luz da cidade, porque onde que eu nasci era uma cidade muito pequena e estava no começo ainda, Itiquira, no estado do Mato Grosso. Depois nós mudamos para Santa Rita do Araguaia, que também era uma cidade pequena e tinha na divisa com Goiás, com Mato Grosso, e no Mato Grosso era o Araguaia. Então, a gente foi desenvolvendo e buscando conhecimento, estudo, esforçando para ter responsabilidade, né? E aí foi ao tempo, dentro do seu tempo, as coisas foram acontecendo, né? Eu me formei em técnico em contabilidade, me ajudou muito, fui funcionário público federal, né? E trabalhei em sistema cooperativista até chegar ao ponto de eu criar minha empresa, que hoje é a Cereal. Seu Evaristo, o senhor se preparou, o cavalo arriado passou e o senhor montou nele. Exatamente. Os meus sonhos sempre foi de buscar estar envolvido no negócio, no agronegócio, principalmente. Eu aprendi muito no agronegócio, principalmente pelas fases em que eu passei no meu emprego federal, lidava com cereais, que era, na época chamava-se Cibrazen, que era a Companhia Brasileira de Armazenamento, e hoje chama-se Conab, né? E também eu tive uma experiência muito grande no cooperativismo, onde eu aprendi também muito a lidar com grãos, e isso fez com que eu tivesse a oportunidade de montar minha empresa, estar ligado ao agronegócio e vim para uma região como é a cidade de Rio Verde, que era uma cidade pujante, que estava crescendo, desenvolvendo, e eu aproveitei esse boom aqui de Rio Verde. É uma cidade que foi muito acolhedora e que eu aproveitei o crescimento de Rio Verde e juntou com o meu crescimento dentro do Grupo Cereal. Eu queria falar um pouco da Cereal. A Cereal é uma gigante no ramo de atuação, seja na parte farelo, nutrição animal, biodiesel, transportadora, unidade de armazenamento, trade,
adubo orgânico, produção de energia através de usinas fotovoltaicas, produção de suíno, leite, grãos, enfim. Segundo a revista Globo Rural, no ano de 2022, a cereal faturou mais de 4,6 bilhões de reais. Nessa parceria, a gente pode confiar, seu Evaristo? Pode confiar. Inclusive, eu fico a pensar assim, que a Cereal hoje ela é uma empresa competitiva com grandes players do mercado. Nós temos aqui a Cargill, nós temos a ADM, a Luiz Dreyfus, Bong, a própria Comigo, né, que é uma potência da região, e nós estamos aí disputando o espaço com esses gigantes, né? E por que isso acontece? Porque há um trabalho bem feito desde o início, né, quando eu iniciei a Cereal há 44 anos, de muita confiabilidade com os produtores e respeito com os produtores e a sociedade. A gente tem um envolvimento, uma participação muito grande, tanto na cidade de Rio Verde como na região onde nós atuamos, e com isso fez com que a Cereal se tornasse tudo isso que você relatou, né? Uma gama de prestação de serviços que eu acredito que hoje a gente não é só reconhecido no município de Rio Verde ou no estado de Goiás. Nós somos hoje com destaque também em outros estados do Brasil e até no exterior. A gente faz muitos negócios, né, no exterior, e com isso, a pergunta que você faz, se nessa parceria pode confiar, pode confiar. Essa frase é uma frase tirada da própria Grupo Cereal, né? Nessa parceria você pode confiar. Para quem está assistindo, nós temos a frase dessa parceria você pode confiar, porque a gente tem certeza do que a gente faz, a responsabilidade, o caráter, né? A gente está sempre muito atento ao fluxo de caixa, que é uma peça fundamental na gestão dos negócios, né? Muita seriedade, né, seu Evaristo? Muita seriedade. E aí, com isso, a gente acha que, além nessa parceria você pode confiar, a gente também tem o lema, somos daqui, investimos aqui. Então, hoje, por que a Cereal é essa grande empresa que você está dando destaque? É porque a gente está investindo aqui, investindo muitos milhões de reais aqui no município e na região, em todo o estado de Goiás. O doutor Paulo Vale tem uma fala que eu gostei muito, que o empresário faz parte do maior projeto social que um país pode ter, que é a geração de empregos. E quantos empregos o senhor não está gerando com esses investimentos e com essas pessoas que estão trabalhando, quantas famílias não estão sendo alimentadas? Então, o objetivo do Papo Ligeiro, seu Evaristo, é justamente trazer isso aí, o lado bom do empresário. E o empresário tem uma importância social gigantesca no nosso país. Mas vamos continuar? Eu estudei bem a vida do senhor, eu sei que tem muita coisa, isso aqui é só uma pequena parte, muita informação. Eu queria falar um pouco dos desafios. O senhor, nesses anos de atuação, já passou por momentos bem complicados. Inflação no governo Sarney, bloqueio das contas no plano Collor, ferrugem asiática, que também derrubou muito o produtor rural, e o Covid. Qual a maior lição que o senhor tira de todos esses desafios? Então, agora nós estamos passando por um desafio na agricultura, que é a falta de chuva na época do plantio, né, que trouxe muitas tristezas e muitas perdas para os agricultores, e agora, nesse momento, o excesso de chuva que não está deixando o produtor colher. Então, são coisas que vai acontecendo que a gente percebe que tudo é cíclico, tudo passa. Você vê, nós tivemos o problema com a infração seríssima, em que você recebia o dinheiro no final do mês, e você tinha que imediatamente no supermercado comprar as coisas, se você deixasse para outro dia, já comprava menos. Você devia R$100, no outro mês era 200, no outro mês era 400, no outro mês era 800. Como é que era viver nisso aí? Era uma confusão tremenda. E você tinha que saber trabalhar para que você pudesse criar mecanismo para viver nessa situação agressiva. Mas sobrevivíamos, né? Aprendemos a trabalhar com essa infração. Como também, quando o Collor tomou o dinheiro nosso, que ficou só R$50, também foi um desafio muito grande em que nós soubemos passar por aquela fase,
Chegou o Covid agora, que todo mundo ficou em polvorosa, né? E Muita nós gente também, morreu, né? muita gente morreu e a gente com medo de morrer, né? A nossa empresa, graças a Deus, teve a liberação por parte das instituições de saúde, porque nós produzimos alimento. Então, Um bem essencial, né? se não produzisse, faltava o farelo, faltava alimentação para os animais, né? Para o suíno, para o bovino, Aves. aves, né? Então, foi passando. Mas tudo na minha vida que eu passei é ciclo. Hoje está ruim, amanhã já está bom. Porque, na verdade, nós que lidamos no agronegócio, a gente sabe das ondas, né? O ciclo em que um dia está bom, outro dia está ruim. É o caso do leite, é o caso dos suínos, né? Que tem época que você está no céu, tem época que você está no inferno. Mas é saber conduzir, é saber entender e enfrentar isso, acreditar muito em Deus, pedir a Deus proteção. O senhor é bem devoto, né? Sim, eu acredito muito em Deus e uma das minhas certezas de que eu obtive sucesso na minha vida foi a proteção de Deus e da minha família estar junto comigo. Eu queria aqui falar do Grupo Eletrizar. Pensou em usinas fotovoltaicas, seu Evaristo? Pensou em eletrizar, há 19 anos no mercado. Eu queria falar um pouco do grão de sonho. Estudando a vida do senhor, me deparei com um fato que me chamou bastante atenção. Quando o senhor foi se aconselhar com o senhor Vasco Guimarães, o senhor perguntou a opinião dele se o senhor deveria se arriscar no mundo empresarial. E ele disse, abre aspas, Evaristo, o homem não pode saber o quanto ganha, porque quando você sabe, você vive em cima do seu salário. Você perde o direito de buscar coisas a mais. Fecha aspas. Foi naquele momento que podemos dizer que nasceu o grão de sonho do senhor? Foi uma das pautas que fez com que eu me despertasse para o grão de sonho. Eu tive uma participação no programa meusucesso.com e lá eu coloquei essa frase como destaque para alertar as pessoas que têm medo, às vezes, de cortar o cordão umbilical da CLT, que é deixar de ser funcionário empregado para ser patrão, né? Há uma temerosidade, até porque quando você é empregado, você fica numa zona de conforto, que você tem o salário todo mês, você tem o 13º, tem férias, então sua preocupação é mais de atingir as metas, mas não de que tem responsabilidade de que se vai ter prejuízo ou lucro, não importa, né? O dele vai estar lá, né? Quando é empregador, aí você não tem salário, o seu salário é de acordo com o que você produz. Por isso que aí você, às vezes, cresce mais, né? Porque você esforça mais por não saber quanto você ganha. Então, essa frase aí foi um conselho que o seu Vasco Guimarães me deu, que eu fiz questão de colocar no livro Grão de Sonho, para ilustrar. Como também tem uma frase que fala assim, quando você passa num concurso público, você fecha a porta para a pobreza, mas também fecha a porta para a riqueza. Mas isso tudo eu resumiria numa história que eu sempre conto, e agora essa história está no novo livro Caminho do Sucesso, que é uma pergunta que o jovem ou o empresário tem que fazer sempre, é descobrir qual é o seu negócio. Se ele sabe qual é o seu negócio, ele tem foco e sabe aonde chegar. Porque quando você está no negócio e não sabe qual que é o seu negócio, você está perdido. Você está ali, às vezes, contrariado. Não é aquilo que é o seu prazer, que faz as suas realizações. Então, muitas das vezes você fala assim, meu negócio é ser esportista. Mas que tipo de esportista? É jogador de futebol? É empresário do futebol? Ou jogador de basquete? Você tem que saber. Assim é a área de medicina, advocacia. E tem que ter firmeza, né, seu Evaristo? Não adianta também ficar pulando de galho em galho, né? Aí, quando você sabe qual é o seu negócio, você tem foco. Tem uma direção para o seu negócio, né? Tem um livro que é Alice no País das Maravilhas.
ela pergunta onde que eu caminho, qual caminho a tomar? Aí o gato pergunta para ela, onde você quer ir? Não sei. Aí o gato fala, então Qualquer qualquer caminho caminho serve. serve para você. E eu também comparo muito, ô Nilson, uma história que eu conto que quando a gente era criança, a gente tirava para o ímpar. E aí, quem ganhava para o ímpar, escolhia primeiro quem? O melhor. Tá no livro Então, dos senhores também, né? tá no livro. Então, a história da Paroímpa é interessante, porque escolhi o melhor, depois o mais ruim, o mais ruim, até o reserva e o goleiro, né? E o melhor era o que tinha um destaque. Então, hoje, mesmo depois que você cresceu, ainda a vida faz para o ímpar com você. Ela busca saber se você é o melhor. E seja como empregado, ou seja como empresário. É. Você tem que ser o melhor. E você sabendo qual é o seu negócio, você vai buscar se desenvolver e tem a fórmula que você vai desenvolver para ser o melhor no seu negócio. Eu comecei a atividade leiteira, vou até dar um testemunho meu, o senhor também é produtor de leite, em 2009. Eu tive uns 10 primeiros anos, foi muito difícil. Em muitos momentos eu pensei em desistir. Então, se a gente não tiver firmeza, né, seu Evaristo, a coisa fica. Se você sai de um negócio para ir para outro, você nunca vai conseguir ter retorno, né? Então tem que ter firmeza, né? Exato. Você tem que saber o que você quer, mas depois que é aquilo que você quer, você tem que ter firmeza. E naquele seu negócio você tem que ser o melhor. Tem que ser bom, tem que ser bom. Porque se você for meia boca, meio assim, com dúvida e faz de conta que tá e não tá, pode ter certeza você Não vai dar. Não vai ter sucesso. Seu Evaristo, tem um depoimento de agradecimento de uma pessoa que o filho dela já faleceu e trabalhou para o senhor, doutora Elba Fonseca Campos. E ela é mãe, mulher, psicóloga, e ela tem uma frase que eu vou estar lendo para o senhor depois com a pergunta. Abre aspas. Minha família e eu somos eternamente gratas ao apoio material e espiritual dado ao meu filho, Paulo Campos Neto. A Cereal foi a última das 3 empresas que ele trabalhou. Que Deus multiplique bênçãos em sua vida e na de seus familiares. Vocês estão sempre em minhas vibrações. Ela termina dizendo: somos um pirilampo na vida por onde andamos. Agora segue a pergunta dela. Qual o fato, senhor Evaristo, que marcou profundamente sua existência na vida pessoal, empresarial e de maçom? Olha, eu sou uma pessoa que é difícil falar qual o fato que marcou minha vida, porque são vários acontecimentos que surgiram, que aconteceram na minha vida. Por exemplo, o meu casamento, eu reputo como uma dádiva de Deus. O nascimento dos meus filhos, também uma dádiva de Deus. O nascimento dos meus netos, né? A Cereal, que eu tive 3 filhos homens, né? O Ricardo, o Adriano e o Evaristo Júnior, mas eu tenho uma filha feminina, que é a Cereal. Então, eu tenho muito prazer em tê-la, né? E a minha satisfação muito grande é de poder ajudar as pessoas, de estar junto com as pessoas, tanto na parte às vezes financeira, como também na parte de mental, na parte de conversa, de conselhos, né? E eu sempre gosto de. Hoje, inclusive, eu estou já tranquilo, porque fiz a sucessão da empresa e quem está tocando a empresa é meus filhos, o Adriano na Cereal, o Evaristo Júnior nas fazendas e o Ricardo cuidando das coisas dele particularmente, próprias dele, né? Mas eu sinto muito orgulhoso em fazer mentorias, em hoje escrever esses livros, que eu acho que ele vai trazer muitos insights, muitas ideias para aqueles que precisam de ideias, né? Estou mostrando aí como é a vida, como foi a minha vida, porque ela não teve só sucesso, teve insucesso, tive perdas sérias, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi irmãos. Então, é uma vida assim, como todo mundo tem, né? A gente tem que passar por isso. E eu agradeço muito essa mensagem, porque o Paulo era uma pessoa muito querida nossa e a gente sentiu muito a sua perda, sabe? E também
a sua ausência na empresa. Ele era um bom funcionário, que a gente tinha um carinho todo especial, uma competência sem fim. Infelizmente, o perdemos. Mas é a vida. A gente, todos nós temos a finitude, né? Um dia chegará o prazo nosso, a gente tem que aceitar. Então, é isso aí. É um conjunto de coisas que eu sinto muito feliz em estar atuando. E esse reconhecimento é importante, né, seu Evaristo? E mostra o lado social do empresário, né? Mostra que o empresário, na grande maioria das vezes, são pessoas boas, dedicadas, que dão condição para as pessoas trabalhar, né? E que geram riquezas para a região através de impostos, através de empregos, né? E eu acho que isso precisa ser valorizado no Brasil, né? É verdade. O senhor quer? Não, igual você estava falando que emprego é uma coisa importante. Eu acho que o dinheiro ele tem que circular e ele não pode ficar numa mão só. Então, quando você tem o dinheiro circulando, você faz a economia da região, do estado, do país crescer, girar. Conta uma história. Tem uma historinha dessa do senhor que eu vou contar mais para frente. Tá bom, então tá bom. Você vê, o Grupo Serial, hoje, nós temos de emprego direto 900 funcionários, e eu fico, tem hora até, quando a gente faz reuniões com todos, ou às vezes com os líderes, né? Porque todo mês a gente faz uma reunião com a liderança, eu fico pensando, olha que grande responsabilidade social a gente tem no mercado, né? Porque não é só os 900 funcionários, é a família dele, que às vezes é 4, 5, então você multiplicar... É a padaria que ele compra, é o posto que ele abastece, a farmácia que ele compra, o supermercado que ele compra. Exatamente. Então, é uma engrenagem. É uma responsabilidade. E, fora isso, tem os indiretos, que são muitos também. Eu acho que hoje também a gente estaria com mais de 1.000 pessoas indiretas, são os motoristas, são os mecânicos, os prestadores de serviço que estão ali conosco, os vigias, o restaurante que é terceirizado. Então, é uma responsabilidade social muito grande que a gente tem que fazer com que a empresa ande para que ela possa, no final do mês, quitar todos esses compromissos e deixar todos felizes e satisfeitos. Eu queria falar um pouco da questão da disciplina. O senhor conta que, quando era criança, a professora chegava no aluno e perguntava tabuado. O senhor até cita 8 vezes 8, 64. Se não soubesse, tinha palmatória. Hoje vemos uma educação escolar em que o aluno não pode mais ser reprovado. Esse caminho novo para a educação é bom para o país, senhor Evaristo? Olha, é difícil de eu mensurar que no passado era e hoje no presente é. Né? A gente viveu essa época, que era uma época que talvez a cultura era aquela, que a gente tinha até a direção ensinando como ser o ensino naquela época. E realmente tinha um castigo, não tinha só palmatória, tinha também, se fizesse uma arte, ajoelhar nos grãos de milho, né? Então, sempre teve assim um castigo muito grande. E eu lembro de um castigo também que eu não me esqueço e que fez com que eu tivesse um complexo violento, porque eu era canhoto. E eu sou canhoto. Eu escrevo com a mão esquerda. E, na época, eles falavam assim que o canhoto era contra Deus. E isso aí me trazia muita contrariedade, muita raiva, que hoje já chama bullying. Naquela época era chateação, era gozação. E, com isso, eu criei um complexo que eu não sabia escrever com a mão direita e escrevia com a esquerda escondido. Também não tinha, naquela época, preparação para o canhoto, a carteira não era preparada para o canhoto, as coisas, os cadernos, tudo era difícil, né? Aí, hoje, a gente vê muita facilidade no ensino. Eu acompanho meus netos e vejo o quanto que eles têm um aprendizado diferente. Eu não sei dizer para você se era ruim naquela época, se é bom hoje ou vice-versa. Mas o que eu sei dizer para você é que eu passei por essa fase, tive os castigos,
mas sobrevivi. Mas virou Aprendi, gente. virei gente, né? Os valores responsabilidade. em algumas coisas estão muito invertidos, então, Cevares. Eu acredito. É. Às vezes até... Tem muito direito e pouco dever, né, Cevares? Isso. A gente vê que hoje a criança que não estuda vai passando de ano na marra, né? E aí não pode, né? Aí chega um profissional lá na frente, forma para medicina ou para qualquer outro curso, e aí é um mau profissional. Aí a gente, Pois é. né? Então. Eu quero aqui falar de uma empresa do grupo FETS. É água mineral 13 Tilhas. Nós estamos bebendo ela aqui, ó, Evaristo. Uma delícia, né? Um abraço pro Carlão. Um abraço, Carlão. Seja ela gaseificada ou não, uma água alcalina com o melhor pH do Brasil. É grupo FETS. Tem uma frase norte-americana que chama self-made man. Uhum. O homem que se faz sozinho. Uhum. O senhor acha que tem possibilidade, seu Evaristo, de alguém conseguir sucesso, riqueza, prestígio por conta própria? O senhor acredita que isso seja possível? Olha, na verdade, a gente não é uma ilha. A gente é um oceano, ou às vezes a gente é um continente. E há necessidade da gente estar sempre junto com as pessoas, né? De estar buscando conhecimento, buscando apoio, incentivo, né? Então, se o homem pode conseguir crescer sozinho, pode. Depende. Você pega, por exemplo, um jogador de futebol, de repente ele vira um Marte, né? Um grande artista ou um cantor, né? E cresceu sozinho. Agora, quando se fala no mundo empresarial, já crescer sozinho eu acho que é difícil, viu, Nilson? Porque há necessidade de você ter apoios, né? No meu caso, eu tive várias pessoas que me ajudaram. Você vê o seu Vasco, com um conselho dele que ele me deu, foi um insight para mim. A esposa me do senhor. A minha esposa, né? Os produtores rurais com quem eu convivo. Porque dentro da construção do negócio da gente, há vários que ajudam você a sentar os tijolos. Às vezes, uma ajuda a fazer a base, outra as paredes, outro o telhado, enfim. Não é você sozinho. Há necessidade de a pessoa ter empatia, tá buscando ser uma pessoa que todo mundo quer estar presente, estar junto, né? Ou fazer negócio, ou buscar um conselho. Sente confiança, né, seu Evaristo? Confiança. Então, eu acho que se você partir para essa linha de que você não é uma ilha e que você precisa das pessoas e que você precisa também do conhecimento e que você lembra da para ou ímpar que você seja o melhor, toda a vida você tem que ser o melhor, você vence. Seu Evaristo, mas hoje com esses aplicativos, Instagram, Facebook, WhatsApp, as pessoas têm se afastado, né? Tem ficado muito no digital, não tem? Tem. E isso é ruim, porque a gente não pode deixar de estar junto com as pessoas queridas, né? E eu vejo que o Instagram, o WhatsApp, é uma ferramenta boa, mas sabendo usá-la. Quando você não sabe usar, vira um vício que pode te trazer consequências sérias. Aliás, qualquer vício, né, que você tem na vida, ele não é bom para você. Tudo em excesso faz mal. Né? Tudo em excesso faz mal. Então, eu vejo assim, que é uma ferramenta útil, de divertimento, mas que não pode ser uma coisa que a pessoa concentre. Porque muitas das vezes você deixa agora de ler um livro, você deixa de assistir um bom filme, você deixa de praticar um esporte. Ir para o clube com os amigos. E acaba você ficando solitário. Dentro de casa. E aí, o que acontece? Pensa besteira. Ansiedade, depressão, né? A pessoa fica uma pessoa doente. E todos esses vícios, ele traz malefícios. E um dia a conta chega. Seu Evaristo, exemplo é tudo. E o senhor é um homem que gosta de muitas histórias. O senhor tem várias histórias, o senhor conta muitas histórias. E tem uma no livro Sucesso, do senhor, que é esse livro aqui, que é de um pai que leva seus filhos ao circo e pergunta ao bilheteiro, quanto custa para entrar?
O bilheteiro fala R$ 30 para adultos, R$ 20 para criança de 7 a 14 anos. Já crianças de até 6 anos não pagam. E o pai respondeu: o meu menor tem 3 anos e o maior tem 7. O rapaz do circo, sorrindo, disse: se o senhor falasse que o mais velho tinha 6 anos, eu não perceberia. E o senhor iria economizar R$ 20. O pai responde: pode ser que você não percebesse, mas meus filhos saberiam que menti para obter uma vantagem. Tem muita gente querendo obter vantagem, não tem, senhor Evaristo? Muita gente. Olha, eu fico observando qualquer oportunidade que a pessoa tem de desvirtuar o que ele está fazendo para ele ter vantagens, ele não mede consequências e faz. Eu sempre fui uma pessoa que observei esse exemplo, porque o exemplo é tudo, principalmente para criança. Porque você pensa que não, a criança, o seu filho, ele está antenado aos seus exemplos. É uma coisa assim que irradia nele. Ele percebe se você é mentiroso, se você... Por exemplo, antigamente a gente tinha muito o costume, quando era o telefone fixo, de o telefone tocar, fala que eu não estou. E o filho estava escutando. E aí o filho estava, mas você não está, pai? Né? E assim são coisas que vão acontecendo. Eu sempre tive um capricho, ô Nilson, de não mentir para os meus filhos, de não dar mau exemplo. E aí, pode ser que seja Deus que me protegeu, pode ser que seja esses exemplos que eu dei. Hoje, você conhece todos os meus filhos e sabe que os exemplos que eu dei para eles, eles cultivam hoje. Né? São pessoas que trabalham, têm responsabilidade. Que dedicam, têm responsabilidade. E o que é da gente, o que é dos outros é dos outros. Eu vejo pessoas tão desonestas que, se o caixa do banco ou o vendedor, o caixa do supermercado, dá um troco errado para ele, que é a favor dele, quando é contra ele, ele grita. Quando é a favor, ele esconde para o bolso e vai embora. Isso é vida para uma pessoa? Eu acho que não. Eu me sinto muito feliz. Falar, oh, infelizmente, você me deu uma a mais, estamos aqui. E a pessoa fica tão agradecida e te marca. Uma vez eu estava em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. Eu lembro disso. E sentei no sofá e um senhor sentou junto comigo no sofá para esperar a vez da gente para pegar o resultado de exame. E a carteira dele caiu, cheia de dinheiro. Ele saiu e foi embora. E eu achei aquela carteira dele e falei, gente, coitado, esqueceu a carteira aqui. Fui lá para o guarda e falei, um senhor esqueceu a carteira aqui, ele entrou para dentro, ele vai voltar e o senhor entrega para ele vai voltar aqui. Mas eu ainda demorei um pouco. Ô Nilson, ele veio e eu estava. Falou, o senhor não viu uma carteira minha aqui, não? Eu falei, eu entreguei para o guarda ali. Mas, moço, você precisa ver a felicidade desse homem. E só a vibração boa que ele joga para o senhor já vale a pena, né? E esse cara, ele, toda vez que me encontrar ou que ele lembrar de mim, ele vai ficar agradecido, né? Mesmo que ele não me conheça. Então, isso que são as vibrações boas que a gente tem na vida e que faz você crescer. As palavras convencem, os exemplos arrastam. E as palavras têm poder, viu? Não, mas eu falo assim, as palavras convencem, mas os exemplos eles arrastam. Muito mais. Porque você falar para o seu filho não faz isso, mas você pega e faz, então não adiantou. Então, essa história eu coloquei no Caminho do Sucesso para mostrar exemplos que o pai ou a mãe tem que ter com seus filhos, ou o próprio filho também aprender, para o jovem ser uma pessoa que vai buscar os caminhos certos, que busque acertar na vida e não cometer erros. Senhor Aris, eu queria ir lá para a Coreia do Sul. Vamos? Vamos lá? Vamos lá, ué. Tem uma frase famosa de um político sul-coreano que é a seguinte: para transformar um país precisa de 3 coisas: educação, educação e educação. E para ganhar dinheiro, senhor Aris, precisa de quê? Para treinar. Educação, educação, educação. Mesma coisa, porque você vê, hoje, o grande empresário, ele está todo dia buscando inovações, buscando criatividade, buscando atendimento, né?
é uma luta constante da gente, que a gente quer fidelizar o cliente, a gente quer atender bem o cliente. E aí, o que é isso? É você, cada dia que passa, buscar convencer sua equipe de que o cliente precisa ser paparicado, é a noiva do negócio, né? Então, a mesma coisa é em todas as atividades. Você, com seus colaboradores, também tem que ser um clima bom. E isso tudo vem de onde? Da educação, da cultura, né? Às vezes, a gente pega muitas pessoas que são ignorantes, que são nervosos, que são agitados e que aquilo não faz a coisa crescer. Às vezes, em vez de acertar, faz errar. Então, essa frase aí é muito acertada e hoje a gente tem que estudar, 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 aprender, aprender, aprender. E o senhor é o exemplo vivo disso. Sim, eu não paro. É 4 livros por mês, seu Vares? Nilson, além de 4 livros por mês, eu não perco os cursos. Eu estou fazendo um curso agora sobre a vida de Jesus Cristo com o pastor Rodrigo Silva. É um pastor excelente, famoso. O senhor faz online? Online. E eu tenho que ler todo mês um livro sobre Jesus Cristo. Eu já estou no 4º livro. Já janeiro um livro, fevereiro outro, março outro, e agora abril estou lendo outro. E eu vou ler 12 livros sobre a vida de Jesus Cristo, né? Então, isso me traz uma certeza do Velho e do Novo Testamento. Eu aprendi muito com isso e faz você aumentar a sua fé, a sua crença em Deus. A forma de olhar as coisas. A forma de olhar as coisas. É fantástico. Então, eu não me entrego. Eu sou um aprendiz constante sempre. Isso é importante. Queria falar um pouquinho de política. O senhor nunca pensou em se candidatar, seu Evaristo? Não, Nilson, eu não tenho vocação. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à sociedade. Eu participei do Rotary, participei da CIRV, fui presidente da CIRV, da Maçonaria, Sindicato Rural, várias entidades, não só aqui, como em todo lugar que eu passei, né? Jataí, Santa do Araguaia, Caiapônia, né? E sempre fui uma pessoa envolvido com a sociedade. O senhor foi um dos que conseguiu trazer o SESI para Rio Verde, né? Sim, sim. O Senac. Através da CIRV. Da CIRV, Nada quando eu estava presidente da CIRV, nós trouxemos o Senac, trouxemos o IEL, que é o Instituto Oswaldo Load, trouxemos o SEBRAE, né? A gente trouxe muito. O Corpo Bombeiro era muito acanhado, nós conseguimos dar um plus no Corpo Bombeiro. Tivemos também, na época que eu fui presidente da CIRV, uma revitalização da Polícia Militar, crescemos o número de soldados, né? E foi a primeira feira que nós realizamos na Sudoeste. Inclusive, foi num pavilhão lá da pecuária. Mas foi o start, inicial, né? O start. Então, foi isso que aconteceu. Margaret Thatcher, em uma visita ao Brasil, diz que o Brasil é uma superpotência econômica em potencial. O que está faltando para esse país nosso se concretizar como essa superpotência, seu Evaristo? Eu tenho uma visão assim, que o Brasil teria que partir para aquilo que é a sua vocação. E a vocação do Brasil é os recursos naturais que ele tem. Talvez na parte de informática possa até ser que a gente crescesse um pouco, mas não é a vocação nossa. Talvez na parte de automóveis, automobilística, poderia nós crescer um pouco, mas também não é a vocação nossa. O que é a vocação nossa? A vocação nossa é o agronegócio e o minério. É o que nós temos em abundância, né, aqui no Brasil. E se isso nós conseguíssemos tornar o melhor, a história da Paroímpa, tornar o Brasil também o melhor. Nós não seríamos o grande fornecedor, nós seríamos o supermercado do mundo. Como que seria o supermercado do mundo? Tudo que nós produzíssemos, nós industrializássemos.
Eu estava vendo há quanto tempo Agregar valor, né? agregar valor. Há comentários, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de café. Aí o café aqui não vale nada, mas aí depois nós compramos aquela cápsulazinha que vem da Alemanha que vale milhões. O chocolate, né? O cacau é produzido no Brasil, mas o chocolate vem da Suíça. E aí você vai pensando, agora a gente exporta navios e mais navios para a China de minério. E tá comprando os produtos prontos da China. Compra placa fotovoltaica, tudo que vem. Tudo, máquinas, né? Tudo, equipamentos da China. Então, o Brasil tinha que partir para essa área. Eu acho que aí o Brasil seria um país diferenciado. Mas o senhor acha que o Brasil está partindo para essa área ou não? Tá, porque pelo menos está tendo essa crítica. Olha nós dois conversando isso aqui. Isso é importante, porque você vai criando o conhecimento da comunidade, da sociedade, e vai exigindo do governo. Tem aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Essa aguinha, nós estamos batendo nela. E eu acredito que nós vamos chegar. Não é coisa a curto prazo, mas pelo menos despertou isso na mente das pessoas. Mas sem viés partidário, independente se é esquerda, se é direita, se é centro. Você acha que todas essas ideologias, desde um PT até um PL, eles estão imbuídos nessa questão de transformar o agro numa mola propulsora para o Brasil? Não. Você acha que tem partidos que estão tentando frear? Ainda não houve um convencimento dessas pessoas que estão lá no poder de que isso é necessário. Eles ainda estão muito vagando para lá, para cá, sem uma certeza. Porque é questão cultural. Eles ainda não aprenderam que o agronegócio é a bola da vez, que a parte de minério é a bola da vez, que a crítica que tem do meio ambiente não é verdadeira. O Brasil respeita muito toda essa proteção ambiental. Então, aí, na cabeça deles, eles ficam muito debatendo isso. E a coisa não anda. E a coisa não anda. Por quê? Porque ainda está chegando lá os políticos de carreira. Os antigos, os velhos. Não deixa a geração nova entrar. Mas essa geração vai entrar. Ela está percebendo, muita gente já está vendo a necessidade de que a política não é coisa para amador, e sim para profissional, para pessoa competente, né? E que saiba como conduzir. Aí, com isso, a gente vai melhorar. Coisa que vai levar, talvez, umas 2 décadas. O senhor é um homem de muitas histórias. E aí eu queria colocar do dinheiro que tem que circular. Né? Eu ia começando nela. Conta-se que um jovem viajante foi para uma cidade do interior e queria ficar lá 10 dias. Então foi uma pensão e perguntou quanto eram os 10 dias. A moça da pensão falou R$1.000. Então ele pagou antecipadamente os R$1.000. E logo depois ele saiu para resolver algumas coisas na cidade. A dona da pensão pegou os R$1.000, foi no supermercado, pagaram o que devia. O dono do supermercado pegou esses mesmos R$1.000 e foi pagar o dono da farmácia também o que devia. Já o dono da farmácia, com esses mesmos R$1.000, foi acertar na frutaria o que devia. O dono da frutaria morava na pensão. Também estava atrasado lá, chegou na senhora e falou: tá aqui os R$1.000. Aí o viajante, que tinha ido dar uma conhecida na cidade, voltou para a pensão e falou para a senhora devolver o dinheiro para ele, porque ele não era aquilo que ele queria. A cidade não era aquilo que ele queria. Então, assim, o dinheiro tem que circular. E na opinião do senhor, esse dinheiro está circulando ou a coisa está parada? Está circulando, e muito bem. Rio Verde tornou-se essa cidade que graças aos agronegócios, que é muito pujante, é muito forte aqui na região. Por exemplo, eu te falei que nós temos 900 funcionários. A nossa folha de pagamento hoje é em torno dos 5 milhões. Esses 5 milhões que os funcionários, cada um pega o seu quinhão, ele vai no supermercado, ele vai no clube, ele vai na farmácia, ele faz o dinheiro girar. Ele gira. Tem que ser assim. A BR Foods também,
Hoje, quanto que a BR Food não gira aqui na cidade, Comigo. as universidades que aqui tem, né, que também faz o dinheiro. Quantas pessoas de fora vêm aqui para fazer o curso e aqui gasta alugando casa, com comida, com vestuário, com lazer. Então, essa história é uma história que o fundo moral dela é mostrar que o dinheiro tem que circular. O dinheiro não pode parar só na mão. No dia que o dinheiro para só na mão, aí Acabou tudo. acabou o jogo, né? É igual as fichas. Você está jogando eu com você um jogo de cartas, e se eu ficar sem dinheiro ou sem ficha, não tem mais como o jogo continuar. E a gente vê isso muito acontecendo de as fichas sumirem, o dinheiro não circular, muito em região de monocultura. Por exemplo, onde está a cana, só a cana, é um desastre. Você vai Ele compra direto de um fornecedor. Pouco funcionário, o dinheiro não gira, o dono mora em grandes capitais, não mora nem no interior, na cidade que está, e que a cidade fica? Fica com a poluição e com nada mais. O que eu acho interessante foi a BRF, né? Porque ela democratizou bastante a distribuição de riqueza, né? Sim. Porque através da integração todo mundo foi envolvido naquele sistema industrial, e aí o integrado, o produtor de ovos, de frango, de suíno, compra ali no posto, compra na farmácia, então democratizou, né? Verdade, é isso aí. E uma frase do livro com mensagens diárias selecionadas pelo senhor, tem uma frase que eu achei interessante, que é de Fernando Pessoa. Por que eu sou do tamanho do que eu vejo e não do tamanho da minha altura? O senhor sempre sonhou grande, senhor Evaristo? Sempre sonhei grande, e eu acho que todos têm que sonhar grande, porque a gente tem que construir o mural dos nossos desejos. Você tem que realmente buscar aquilo que você quer. Se você tem vontade de possuir um carro, coloque ele no mural, quero um carro. Se você tem vontade de construir uma casa, coloque no mural, quero uma casa. Se você tem vontade de fazer um curso, ou uma universidade, um curso qualquer, põe no mural. Aí é a forma de que você vê as coisas e elas vão acontecendo através do seu mural. Se você não tiver esse mural e perseguir aquilo que você quer, você vai ficar sempre só na vontade. E querer é poder, querer é força. E se você buscar tudo que você deseja, que você sonha, você tem que buscar através do esforço. E aí as coisas acontecem. Eu lembro que quando eu fui fazer minha primeira casa, eu pensei, gente, mas eu não vou dar conta de fazer minha casa. Eu sou assalariado e é muito... Mas a coisa foi acontecendo. Eu primeiro comprei o terreno, depois eu fiz o projeto, e aí fiz o alicerce, consegui, na época, podia sacar o fundo de garantia, saquei o fundo de garantia, ajudou. Eu tinha um telefone, na época o telefone tinha valor, que era... Você comprava o direito. Cara, direito de telefone. Tinha gente até que alugava o telefone. Tinha gente que vivia de vender telefone. E aí, vendi meu telefone. Moral da história, apareceu uma oportunidade de financiar na Caixa Econômica Federal, e aí eu consegui concluir minha casa. Quando eu vi, eu estava morando dentro dela. Passou 2 anos eu fazendo isso, mas foram 2 anos que eu consegui realizar meu sonho. Então, eu acho que é muito acertada essa frase aí, de que a visão da gente é infinita. A gente está caminhando para o final, só tem mais 2 perguntas. Como é que o senhor enxerga a questão do empresário? Como que o empresário é visto no Brasil hoje, na opinião do senhor? Olha, ser empresário no Brasil hoje é muito difícil, porque as leis mudam muito rapidamente, a fiscalização é muito ferrenha em cima do empresário, principalmente quando você destaca. Tem segurança jurídica esse país nosso? Quase difícil você falar que tem segurança jurídica, porque muitas das vezes você tem uma questão para ser resolvida que você tem certeza que você vai lograr êxito,
e quando você vê, você foi... O Fundo Rural foi um exemplo disso, né, Não senhor? aí tem muitas coisas que acontecem no país que a gente, às vezes, uma vontade do governador ou do presidente da República ou de alguma outra autoridade faz criar mecanismo que uma lei que você tinha, que estava normal, que estava beneficiando você, já passa a não valer. Então, é difícil. Hoje, ser empresário é complicado. Não pensa que qualquer um vai ser empresário, não, porque É desgastante. desgastante. Né? Eu mesmo já tive várias ações do governo que veio de encontro à nossa empresa, que deixou nós muito chateados. Por exemplo, no governo da Dilma, ela desonerou, para proteger as cestas básicas, ela desonerou a cesta básica, tirou todo o imposto da cesta básica. E nós tínhamos um imposto que chamava PIS e COFINS, que ainda existe até hoje. Mas, naquela época, a gente conseguia tributar ele e colocar no preço da venda do produto para o comprador pagar. Aí, como desonerou, o comprador não quis mais pagar e nós continuamos pagando. Então, foi um custo extra que aconteceu conosco por um ato do presidente. Essa reforma tributária vai ser boa para o Brasil, senhor Evaristo? Olha, eu temo muito ela. Eu acho que tem coisas que pode ser boa, que está buscando melhorar, mas tem muita coisa que a gente está vendo que vai vir para atrapalhar. Né? Tributação mais alta, coisas, por exemplo, como o que eles estão fazendo por exemplo, a tramitação de herança, que eles estão querendo passar para 40%, ou até chega a conversar que não vai ter mais herança, deixa a gente preocupado, sabe? Uns assuntos assim. Mas a gente está bem fortalecido com as nossas entidades, a Associação Comercial, a ADIAL, a PIEG, a PAEG. Então, a gente está sempre em contato com eles e buscando ver se minimiza todas as coisas que vêm contra nós. Mas coisas boas não vai vir, não. Vai ter um negócio bom. Pensar em desenxugar a máquina pública, não pensa, não. Pensa em gastar mais. Nunca. Aí quer gastar mais, tem que arrecadar mais. Porque o governo não ganha dinheiro, né? Margaret Thatcher já falava. Você tem que buscar dinheiro com o contribuinte. E é imposto mais. Né? E o pior de tudo isso, que às vezes até para o empresário, ele repassa para o contribuinte. Quem acaba pagando esses impostos, na verdade, é o consumidor. E aí, a vida da pessoa pobre fica mais difícil. Igual, por exemplo, o funcionário. Se desonerasse, todos podiam ganhar mais, o empregador podia pagar mais para o funcionário. O problema é que o negócio é tão amarrado que você não consegue. Você entendeu? O governo é um sócio seu. Eu acho que eu queria ter a parte dele na minha empresa e ele ficar a caminho. Verdade. Evaristo, conclusão. Para concluir, senhor Evaristo Baraúna, uma frase de Napoleão Hill, que eu sei que o senhor leu o livro dele. É de 1905. Abre aspas. A Lei do Triunfo. Abre aspas. É sempre a sua vez de fazer a próxima jogada. Qual a próxima jogada de Evaristo Baraúna? Olha, eu sou um empresário que, apesar de estar passando o bastão para os filhos, mas eu não paro de trabalhar, né? A gente está sempre querendo inovações, está sempre querendo novos negócios, dentro do nosso foco, do foco que a gente hoje aprende a trabalhar, que é grãos, né? Então, o que é? É buscar crescer a empresa, tornar a empresa uma referência melhor, e eu também quero continuar escrevendo meus livros, quero continuar dando mentoria. Tocando bateria. Pescando. Aí, tá certo. Viajando, que eu tive o prazer de viajar, conhecer o mundo, né? Então, é isso que a gente espera da vida até o dia que Deus nos chamar. Seu Evaristo, é uma satisfação. Estou realizando hoje um desejo, desde quando nós começamos o Papo Ligeiro, quero entrevistar o senhor. Seu Antônio Chavago também foi um marco muito grande. São pessoas que eu realmente admiro, pessoas que saíram de baixo
e chegaram onde chegaram através do próprio mérito, né? Isso a gente sabe que não é fácil, né? Porque muita gente olha para o senhor e fala, não, mas ele teve sorte. Mas a sorte acordava às 5 horas da manhã e dormia meia-noite, trabalhando de segunda a sábado, domingo, né? É igual o tal do Tiger Woods lá, jogador de golfe, falou, eles falam que eu tenho sorte, mas eles não veem que eu treino 12 horas por dia. Então é mais ou menos assim. JJ, qual câmera? Então tem o livro aqui, Grão de Sonho, do seu Evaristo Baraúna, né? O Caminho do Sucesso, também são excelentes livros. Muitas das frases que eu usei aqui. E tem o livro de mensagens do seu Evaristo. É um caderno de mensagens. Caderno de mensagens. Então, o senhor já é um escritor conhecido. Pois é, que bom, né? E aí eu queria agradecer muito o senhor pela presença aqui. Opa. Saiba que o senhor é uma referência para nós aqui no Papo Ligeiro. Muito obrigado, Nilson. Eu fico muito feliz de estar participando do Papo Ligeiro seu aqui e dizer para você que essa sua ideia de criar esse programa é muito importante para nós rioverdenses, porque você está trazendo as pessoas que vão mudar a cultura de Rio Verde. São vários empresários, várias pessoas de destaque, né, que aqui se fazem presente e que levam o seu conhecimento, levam suas ideias, mostra o que ele conseguiu fazer, dando exemplos, né, de vida. Então, isso para mim é uma satisfação imensa. E o carinho especial que eu tenho por você, pelo seu avô, pela sua família, que a gente tem muita adoração. E o Evaristo Júnior também, que é seu amigo íntimo, particular, eu fico muito feliz que ele esteja com você. E fica meu eterno agradecimento e dizer para você, finalizando, que eu estou muito feliz em ter participado do seu programa. Eu estou mais feliz ainda. O senhor gosta de churrasco? Adoro. Adoro churrasco. Nosso patrocinador master, Grupo Prado, quando o senhor for lá cortar uma picanha, o senhor lembra de nós, né, JJ? Olha que maravilha, gente. Muito obrigado, viu? Seu Evaristo, agradeço muito a presença do senhor aqui. Foi uma honra ter batido esse papo ligeiro com o senhor. Obrigado. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!